Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quarta aula da unidade 4 e nesta aula nós vamos estudar as preposições. No português, a preposição vai mostrar o relacionamento que existe entre duas palavras distintas. Pode ser entre um verbo e um substantivo, pode ser entre dois substantivos, e assim vai. Por exemplo, o travesseiro do menino, ou o travesseiro debaixo do menino, ou o travesseiro sobre o menino. Em cada uma dessas orações nós vemos um relacionamento diferente entre a palavra travesseiro e a palavra menino. No hebraico a preposição serve a mesma função, mas existem diferentes formas da preposição no hebraico. Existem essas duas formas, as chamadas independentes, preposições independentes, e preposições inseparáveis. Em primeiro lugar, vamos estudar as preposições independentes. Assim como no português, as preposições independentes são preposições simples. Por exemplo, nesta frase aqui, halar, nós aprendemos isso, significa ele anda ou ele andou. El significa para, ha'ir significa a cidade. Então, ele andou para a cidade. Simples. A preposição el é independente da palavra ha'ir e da palavra halar no que diz a sua forma. Uma outra frase é halach al haaretz. Al significa sobre, então ele andou sobre a terra, ou ele andou na terra. Um outro exemplo é halach im haisha. Vocês conseguem fazer essa tradução? Ele andou, im significa com, haisha, a mulher. Então, ele andou com a mulher. Tá bom? Existem também as preposições com makef. Essas preposições continuam sendo preposições independentes, mas elas são ligadas por essa marca chamada makef. Então nós vemos aqui, halach el ha'ir. Ele andou para a cidade. Notem que a tradução é a mesma dessa primeira frase. A única diferença está na ortografia. Uma frase tem o makef e a outra não tem. Ele andou para a cidade. Também nós temos uma frase como halach ad Yerushalayim. Ele andou até Jerusalém. Essas quatro preposições são as únicas preposições que você encontrará com o makef. As outras preposições são preposições independentes. Mas existem também as chamadas preposições inseparáveis. As preposições inseparáveis são prefixos. E existem três: ba, ka e la. Ba significa em, ka, como, la, para. As preposições inseparáveis vão seguir algumas regras quando elas são prefixadas a uma palavra. Em primeiro lugar, elas aparecerão com o cheiro vocal, como nós aprendemos, ba, ka ou la. Né? Então, por exemplo, para um rei seria le melech. Essa é a norma. Normalmente nós veremos a preposição inseparável prefixada dessa forma, le melech. Mas agora, quando nós prefixamos uma preposição inseparável a uma palavra definida, o re do artigo definido será trocado pela consoante da preposição. E somente o re. Não vamos trocar nem o cheiro vocal, nem o patar ou o kamet que está debaixo do re. E deixa eu mostrar alguns exemplos disso para vocês. Em primeiro lugar, a palavra hayom. Hayom significa o dia, ou às vezes também significa hoje. Porque quando nós definimos a palavra yom, um dia, para hayom fica hoje ou o dia. Quando nós prefixamos a preposição inseparável ba, a palavra hayom, a palavra fica bayom. Notem aqui, o patar não mudou, o dagesh forte não mudou. A única coisa que mudou foi a consoante, de um re para um bet. Tá bom? Um outro exemplo é a palavra ha'esh. Ha'esh significa o fogo. Nós vimos já que porque o aleph é uma gutural, ele não pode suportar o dagesh forte, não pode ser duplicado. Então por isso nós veremos uma extensão compensatória do patar para um kametz. Então ha'esh significa o fogo. Quando nós colocamos a preposição inseparável ka, vira ka'esh. De novo, não tem um dagesh forte e o kametz continua aqui. A única coisa que muda de novo é a consoante da preposição inseparável. A mesma coisa com a palavra reharim, que significa
os montes. Quando nós adicionamos a preposição inseparável le, fica leharim. De novo, não temos o dagesh forte e o segol continua aqui. A terceira regra é quando as preposições inseparáveis são sucedidas por um sheva. Neste caso, a vogal se torna hirek. Por exemplo, barit. Barit significa aliança. Quando nós adicionamos a preposição inseparável que, a palavra se torna kivrit. Agora vocês notarão aqui também que o dagesh sumiu. Daqui sumiu aqui. Por quê? Porque o dagesh lene sempre aparece no começo da palavra, lembram? Este é um dagesh lene. Quando a consoante bet não está mais no começo da palavra, o dagesh lene desaparece. Isso também muda o sheva. O sheva acaba sendo um sheva mudo e não um sheva vocal, como no caso aqui de barit. Mas este é só o caso das letras begad kefat. Nas demais letras não haverá nenhuma mudança, a não ser que este sheva se tornará um sheva mudo. Tá bom? Então, hirek e um sheva mudo. Agora, existe um caso também especial com a vogal sheva debaixo do yod. Por exemplo, no caso de Yerushalayim. A palavra Yerushalayim, que significa Jerusalém, é uma palavra que começa com yod e um sheva vocal. Quando nós adicionamos a preposição la para Jerusalém, li Yerushalayim, notem aqui que nós temos o hirek, assim como aqui em Kivrit nós temos o hirek, mas o sheva desaparece. Então, este caso somente ocorre com o yod. Então, estes são os dois casos de quando a preposição inseparável é sucedida por um sheva. Nos dois casos, a vogal debaixo da preposição inseparável se tornará de um sheva para um hirek. Aqui em Berit vira Kivrit, em Yerushalayim vira Lirushalayim. Tá bom? Um outro caso é quando a preposição inseparável é sucedida por uma vogal reduzida, como o hatef patar, o hatef segol ou o hatef kametz. A vogal, então, será a vogal breve, a vogal curta, correspondente. Por exemplo, na palavra aratzot, umas terras. Quando nós adicionamos a preposição inseparável ba, fica ba aratzot. Neste caso, o patar que nós temos aqui não é o patar do artigo definido, mas é o patar que muda por causa de assimilação com a vogal reduzida que nós temos debaixo do aleph. A tradução dessa palavra então seria em umas terras ou em algumas terras e não nas terras. Continua sendo indefinido. E finalmente a última regra é que com a palavra Elohim, que é uma palavra muito comum, a vogal da preposição inseparável será a vogal tsere e o hatef segol desaparecerá. O aleph será mudo. Então a palavra nós temos aqui Lelohim. É só para vocês conhecerem isso, porque a palavra Elohim é muito comum e Lelohim também aparece bastante vezes no Antigo Testamento. Então fiquem cientes disso, não precisa memorizar essa última regra para que vocês não se confundam. Agora existe mais uma preposição que merece um cuidado especial, e esta é a preposição min. A preposição min pode ocorrer de duas formas diferentes, com o makef ou inseparavelmente. Com substantivos definidos, o min geralmente aparecerá com makef. Por exemplo, na palavra ha'ir, fica min ha'ir. Agora, com substantivos indefinidos, o nun final assimilará a palavra como se fosse um dagesh forte. Então, por exemplo, a palavra kol. Com a palavra kol, se nós adicionamos o min, normalmente ficaria min kol. Mas este nun assimila, vira um dagesh forte, que vocês lembram, duplica a consoante, e finalmente termina dessa forma aqui, mikol. Agora, da mesma forma que nós vimos com o artigo definido, o dagesh forte da assimilação do nun não pode ser sustentado por letras guturais. Então, quando a palavra min é sucedida por uma gutural, uma letra gutural, nós veremos a extensão compensatória. Por exemplo, na palavra ir, quando nós adicionamos o min, a palavra ir, em vez de duplicar, dessa maneira assim, haverá uma extensão compensatória. Lembrando, o hirek é uma vogal breve ou curta da classe I, e o tsere é a vogal longa da classe I. Então, min ir vira me ir. E a mesma coisa acontecerá com qualquer palavra que começa com uma letra gutural, quando min é prefixado a essa palavra. Agora, se fosse sucedido por um het,
pode ocorrer a duplicação virtual, como nós vimos também com o artigo definido. Mas na maioria das vezes haverá realmente a extensão compensatória. Em só alguns casos, como Meerhoutz, que nós vemos aqui embaixo, veremos esta duplicação virtual. A maioria das vezes, ou nós veremos a extensão compensatória, ou veremos realmente a assimilação do nun final com o Dagesh-Forte. Eu colocarei essas informações no site do curso, mas é só isso para a aula 4 da unidade 4. Eu colocarei essas informações também em forma de PDF ou em forma de Word no site do curso. Espero que vocês estudem. Se tiverem alguma pergunta, por favor, façam essas perguntas no fórum. Por este vídeo é só. Shalom!